Ora viva, boa noite, saudações Moçambique, saúdo a si, caríssimo telespectador que nos acompanha através das nossas plataformas digitais e da sua televisão. Moçambique tem vivido atualmente uma nova realidade. O novo presidente, este que é o Daniel Chapo, assim como também novas figuras naquele que é o aparelho de Estado. Portanto, hoje poderemos debruçar esta situação que é de interesse a nível nacional. Para já vamos à apresentação do nosso painel. Começo consigo, doutora Telma Yolanda. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao Linha da Frente. Muito boa noite. Obrigada pela hospitalidade e pelo convite mais uma vez. Também gostava de saudar aos telespectadores lá em casa, a nossa plateia, e também congratular ao novo presidente, o Daniel Francisco Chapo, pela sua investidura como presidente, ao novo governo constituído, dizer que é um prazer enorme para nós ver que há uma nova era que vai iniciar para Moçambique. Esperamos que todos os desafios se transformem em oportunidade. E muito obrigada. Certo, e algum ponto prévio? Bom, quanto ao ponto prévio, talvez eu acabei deixando muito antes que perguntasse, porque este seria mesmo o meu ponto prévio, saudar e congratular os novos membros do governo. Obrigada. Certo, muito obrigada. De igual maneira, saúdo a si, doutor Mulungu. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a si, boa noite à minha colega do painel, a Telma. Saúde igualmente aos telespectadores que acompanham a partir de casa e também à plateia que vai nos acompanhar durante o programa. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os desafios para a juventude a nível nacional. Muito obrigada. E algum ponto prévio? Bem, o meu ponto prévio vai exatamente para questões de resgate de valores morais. Moçambique é um Estado que, desde a sua independência, tentou de facto implementar algumas políticas para que, de certa forma, não perdêssemos valores morais. Mas atravessamos uma guerra que foi conhecida como Guerra de 16 anos, ou Guerra Civil, em que lá verificou-se muito a degradação desses valores morais. É verdade que tínhamos valores morais acoplados ou atrelados a um valor comunista em termos de sistema político e depois assistimos essa degradação e começamos a construir de zero valores morais atrelados a um sistema multipartidário. Mas parece que houve algumas falhas quando nós observamos o cenário que estamos a vivenciar na atualidade, no sentido de que conseguimos ver uma ausência total de ordem na nossa sociedade. Temos polícia contra cidadão, temos cidadão contra a polícia. No final do dia, quem sai a perder nisto tudo somos todos nós. Não é a polícia, não é a sociedade, na qualidade de manifestantes, mas somos todos nós. Porque não há um respeito com a polícia e a polícia também parece não respeitar a sociedade e estamos a caminhar para uma degradação mais profunda. Era preciso que nesta nova era, como advogou a colega, tivéssemos essa oportunidade de abrir uma janela para o resgate desses valores morais, no sentido de aproximar a polícia à comunidade para que ela pudesse, de facto, sentir-se mais polícia e não inimigo dessa comunidade. Então, há essa necessidade de sentar e se redefinir. Eu acho que esse é o basilar. Não basta ou não terão nenhum valor os bancos de desenvolvimento moçambicano, as políticas de redefinição de alguns contratos, se não tivermos os valores morais resgatados. Certo, doutor, tem um avanço consigo mesmo. Nesta senda, doutor Mulungu, perdão, que fique claro, doutor Mulungu, ainda nesta senda, o Daniel Chapo já se pronunciou e hoje nós gostaríamos de saber
quais é que são os desafios que o Daniel Chapo poderá enfrentar, sobretudo no que diz respeito ao desemprego dos jovens? Bem, numa primeira fase eu acho que esse será um governo atípico. Será atípico porque terá uma oposição muito forte, tem uma oposição muito forte. É preciso aqui não esquecer da figura do Venâncio Mondlane, que de facto está a fazer ou está a construir aqui aquilo que é conhecido como governo de sombra. Então, em termos de perspectivas de governo do Daniel Chapo, eu acho que terá desafios extremamente intensos, mas eu acho que com vontade política, mas também com vontade de trabalhar e com competência, porque não basta só termos esta vontade, é preciso que haja de facto a competência atrelada a isto tudo. Então podemos se calhar ter uma boa resposta a isto tudo. Numa primeira fase já temos uma convulsão social. É preciso uma resposta imediata desta convulsão social. Houve algo desnecessário que deixou-se ficar nos últimos dias do antigo governo, ou do governo cessante, que é a questão do 13º salário. Isto, de facto, podia ter o antigo governo, naqueles seus últimos dias ou minutos, ter arranjado uma forma diferenciada de se pronunciar nesse sentido, ou nesse posicionamento, para não criar uma fissura logo à entrada logo à entrada do governo do Daniel Chapo na Ponta Vermelha. Então, o que nós percebemos é que ele já vem logo a priori com um problema de 13º salário. Isto fere com a sensibilidade de vários funcionários públicos que veem nisso uma solução para a compra de material escolar e para a resolução de vários tipos de problemas de várias naturezas. Então, é preciso pegar isto no sentido de que o jovem é o centro de todas as atenções. O jovem, que é o centro de todas as atenções, precisa pegar no assunto do 13º salário, compreender a situação do Estado a nível das finanças. Nós não tivemos nos últimos 2, 3 anos um apoio financeiro internacional, é por isso que temos esse déficit nas nossas contas. Não há, de facto, aqui um ímpeto financeiro por parte do Estado para poder pagar este salário. Então, nós, como jovens, nesse tipo de cenário, somos convidados a trazer, de facto, explicações exatas para clarificar isto aos demais. Então, nós somos os condutores, não só para os demais, como pessoas da terceira idade, como também os mais novos, mas entre nós jovens, porque há alguns jovens que não compreendem porque não há 13º se Moçambique tem vários tipos de recursos. E olha, há um dado que é muito importante, que saltou-nos à vista na questão das manifestações, que Moçambique, de facto, arrecadava diariamente cerca de 1,5 mil milhões de meticais diários. Ou arrecadava ou perdia na fronteira. Então, no meio a essa expectativa, ou no meio a essas informações, a esses dados, os jovens vão criando a ideia ou a mentalidade de que há, de facto, capacidade por parte do Estado para poder pagar isso. Mas é preciso compreender que o Estado não funciona só na base de salários, tem vários outros custos, tem várias outras despesas. Há despesas de caráter vital para se manter o próprio Estado vivo e em pé. Então, é preciso que nós jovens nos engajemos no sentido de explicar um ao outro, passar a mensagem neste momento difícil, para que as pessoas compreendam esta questão. O outro desafio é, de facto, fazer com que as forças de defesa e segurança, no geral, voltem a cair na simpatia da população. Isto vai ser um trabalho que deverá ser feito. Eu sinto muita pena do novo Ministro do Interior, tem um trabalho extremamente acrescido, tem um trabalho extremamente profundo, porque encontra-se numa situação que é uma fissura na nossa sociedade e é uma desacreditação total das forças de defesa e segurança no seu todo. É verdade que nós assistimos que o Ministério da Defesa, o Exército como tal, ainda tem uma imagem que é credibilizada pela população, mas é preciso que não seja só o Exército, que sejam todas as forças elas a aparecerem credibilizadas. Depois temos os próprios políticos, que são os mais importantes. Os próprios políticos é porque levam a conotação ou levam a bandeira do seu partido para a governação. Então, há uma desacreditação logo
a priori ou logo à primeira instância, porque eles pertencem a um determinado grupo que praticamente, às vistas da maioria ou às vistas de uma parte da população, não se comportou bem durante 49 anos. Então, isto tudo é uma herança que eles terão que lidar com isso. É preciso que haja, por parte deles, eu vi ali, considerando jovem em Moçambique, nós sabemos que jovem em Moçambique até os 40 e tal anos ainda é jovem. Então, considerando que a maioria que estão ali são jovens, então há essa porta, há esta possibilidade de trazer respostas, se calhar, palpáveis para responder esses grandes desafios que este governo terá. Certo, muito obrigado pela sua contribuição. A pergunta estende-se para si, doutora Yolanda. Que desafios poderão ser enfrentados? Bom, muito obrigada pela palavra. Os desafios são enormes. Eu começaria por dizer que houve perda do contrato social entre o governo e a sociedade. Perda do contrato social, por quê? Porque hoje em dia já não existe um limite entre a população, o governo, as instituições de justiça, como bem disse o colega Mulungu. A população tornou-se inimiga da polícia e a polícia inimiga da população. Vou ressalvar um ato recente que para mim não me caiu nada bem na investidura do Daniel Chapo. Circulou um vídeo de uma senhora que, infelizmente, não sei se é verdade, a senhora desapareceu após ter recebido um certo apoio numa televisão, depois dela ter sido violentada. Eu, para mim, acho aquilo uma agressão violentada pela polícia. 2 polícias da UIR agrediram brutalmente aquela senhora e ela explicou o motivo pelo qual foi agredida. Ela saiu, esteve ali com um grupo de pessoas, segundo a explicação que deu, a cantar o nome do Venâncio Mondlane do outro lado da margem, porque ali estava vedado e tinham polícias a controlar, para que ninguém aproximasse e inviabilizasse aquele momento de investidura. O que eu acho, até aí está tudo bem. A questão que não me quer calar é: qual foi a razão, ainda que ela estivesse a cantar Venâncio Mondlane, Venâncio Mondlane, será que a voz dela iria perturbar aquele momento a ponto de lhe agredirem daquele jeito? E a coisa mais vergonhosa, ela deixou cair umas notinhas, não sei, mas é importante porque aquele dinheiro é dela, ela está a trabalhar. E, cara sem vergonha, um polícia teve a coragem de apanhar dinheiro de uma senhora vendedora. Não importa o que ela estava a fazer. Se estamos num país em que cada um tem liberdade de expressar os seus sentimentos, para mim, se acham que era uma questão de controlar a ordem e tranquilidade pública, não custava nada carregar aquela senhora. Eram 2 homens. E tirar-lhe dali, do que chamboquear daquele jeito. Estamos a falar de pessoas que têm filha, têm esposa, têm irmã, têm mãe, mas esqueceu-se absolutamente de tudo. Então, um dos desafios neste governo é combater o escovismo. Porque eu tenho a máxima certeza que, praticando aquele ato, ele achou que estivesse a fazer o melhor. Estava a mostrar que ele é competente, é extremamente competente. Mas eu acho que a competência não é andar à margem da lei, não é quebrar a lei. Poderia alguém dizer que são ordens superiores? Naquele ato, eu não concordo que tenha existido uma ordem superior, porque antes da ordem superior existe a lei, existe a Constituição. E se você é um funcionário competente, você sabe quais são as normas que te regem. Se não estou em erro, o artigo 83 da Constituição diz que todo cidadão tem direito de não acatar ordens ilegais.
Não estou a dizer que aquele senhor, alguém lhe mandou que fizesse. Pode ter sido por vontade própria, por ele achar que ele está a querer ser extraordinário. Mas vejamos, ele foi expulso do bairro onde ele vivia. Polícia e população já não coabitam. Mas por quê? Porque no meio disso tudo, há quem acha que para mudar de cargo tem que fazer algo inédito. E esse algo inédito é passar por cima de alguém. É inconcebível. Então, o lambibotismo, o escovismo, é um dos desafios para o atual governo. Deve-se restaurar os valores morais, deve-se restaurar o contrato social. Devemos saber quais são os nossos limites. O cidadão deve conhecer os seus limites perante a lei. O servidor público deve conhecer os seus limites perante a lei. Porque agora estamos a viver numa fase em que é salve-se quem puder, num estado de natureza, onde só sobrevivem os mais fortes, os mais fracos, não tem onde ir. Estamos a viver um desafio em que quem devia nos defender é quem nos agride. Então, esse é um dos maiores desafios que devem ser tomados em conta. E chegamos a esta fase porque queríamos começar de base, mas lembrei que a questão que colocou é quais são os desafios para a inclusão dos jovens no mercado do emprego. Bem, para mim, um dos maiores desafios que o governo tem é cumprir a lei. Quando chega o período de reforma, que reforme as pessoas que têm que reformar. Para mim não faz sentido um estudante graduado fica 5, 6, 10 anos, não tem emprego. Mas estamos a dizer que tem alguém que desde o período do governo de transição, em 75 até hoje, ainda está a trabalhar. Nunca ouvimos que o governo tem um programa de graduados. Moçambique depende exclusivamente do setor privado. Os jovens ficam a caçar programas da Vale, do BCI, do BIM. Essas empresas é que têm servido os jovens para ganhar um mínimo de experiência, porque mesmo nestes programas, os jovens trabalham, mas nem todos poderão ficar. E nestes programas, não são todos que os bancos e essas instituições vão conseguir absorver. Bem, estamos aqui para trazer propostas, não apenas criticar. Eu traria como proposta, porque estamos aqui para transformar desafios em oportunidades ou em casos de sucesso. Porque os ministérios, os institutos públicos não absorvem uma parte dos graduados? Sabemos que o Estado não terá capacidade de empregar a todos os jovens, mas sabemos que tem alguns estudantes que mais se destacam, que têm um QI um pouco mais elevado. Por que não se aproveitam esses jovens? Quando temos emprego na função pública, de um tempo para cá, os concursos públicos não eram abertos. Foi aberto um concurso público em 2022 que foi surpreendente. Fomos em massa. Concurso que foi aberto no CERNIC, Serviço Nacional de Investigação Criminal. Este concurso tinha 600 vagas. Era um concurso nacional. Aquele concurso foi tão concorrido porque já havia uma sede intensa, não se abria concursos públicos no aparelho do Estado. Bom, eu espero que o concurso tenha resposta. Não é um alarme de desespero, porque, pela lei, os concursos públicos têm validade de 3 anos após a publicação dos resultados. Mas estamos em 2025, quando os que concorreram, eu também concorri, aproximam para ter alguma informação a respeito. Os resultados já tivemos, os processos já andaram até um certo ponto, até 2023, e, pura e simplesmente, tudo parou. Eu gostava que, ainda que não houvesse condições do momento para empregar estas pessoas ou
para enquadrar, talvez por questões financeiras, porque já falamos de alguns desafios que o Estado está a passar, inclusive com as pessoas que já estão lá enquadradas, perdão. Podia-se pelo menos dar uma informação clara e precisa, para que não paire a ideia dos concursos simulados que o Daniel Francisco Chapo disse em seu discurso. Eu não acho que seja um concurso simulado, porque o processo andou. Levou-se os NITs, as contas bancárias, o processo andou. Mas já passa um ano quase que não há nenhuma satisfação. Não se diz nada. Eu acho que para que todas as pessoas saibam se programar, inclusive o Estado, o cidadão tem direito a uma informação clara e precisa. Porque se nós só negamos a informação, também nos criamos embaraço como Estado. Há pouco tempo abriram um concurso do INSS. Acredite se quiser. Boa parte das pessoas que eu conheço e admitiram comigo vão concorrer lá. Se essas pessoas são extremamente competentes, vão abarrotar o quê? As vagas. As mesmas vagas serão admitidas pelas mesmas pessoas. E os outros jovens ficam sem oportunidades porque as mesmas pessoas admitiram em 2, 3 instituições, mas por quê? Por falta de planeamento, por falta de organização, por falta de clareza na informação. Obrigada. Certo, muito obrigada, doutora Yolanda, pela sua contribuição. Vamos dar seguimento ao nosso debate. Um assunto que o doutor Mulungu tocou, que deixou-me aqui bastante interessada, devo dizer. O governo atualmente não consegue pagar o 13º. O que se pode esperar do governo nos próximos dias, atendendo e considerando que o que se quer é que a questão do desemprego seja resolvido? Bem, é assim, eu acho que temos que ter aqui a cultura da honestidade. O governo precisa ser mais honesto nesse assunto, porque é um assunto sensível. O governo sabe que o Estado não tem capacidade na atualidade para poder pagar o 13º salário. É verdade que existe o orçamento na qual há previsão dentro do próprio orçamento para pagamento, ou havia essa previsão porque é um orçamento passado, para pagar-se esse 13º salário. Mas pelas vicissitudes todas, pelo ambiente político, social que nós tivemos, eu acho que aqui houve, de facto, desvio de algumas aplicações no sentido de responder setores que eram mais urgentes. Então, se calhar não houve aqui uma claridade ou um espírito de satisfação por parte do governo no sentido de informar as pessoas ou informar a comunidade no geral para que houvesse aqui o domínio da informação dentro. Porque isto não parte da vontade do governo, do próprio governo, e não é uma espécie de uma herança de algo problemático do governo anterior, é mesmo pelo problema interno. Nós temos uma arrecadação fiscal a nível das nossas fronteiras, a nível dos nossos mercados, em vários setores que lidam com este processo, que é deficitário. Ele não consegue responder, de facto, aquilo que é a meta estabelecida, trimestral, seja mensal. Então, isto por quê? Por causa da corrupção. A corrupção, na maioria das vezes, ela é que corroe, de facto, esta capacidade do Estado arrecadar algumas finanças ou algumas divisas, porque alguns processos que deviam, de facto, conhecer um pagamento de um certo tipo de imposto, eles acabam sendo feitos por baixo das mesas. Então, neste processo de fazer as coisas por debaixo da mesa, o Estado perde muito. E quem ganha? Ganha quem está ali a fazer este processo, e o agente que representa o Estado também ganha porque é corrompido naquele processo. Então, era preciso fazer chegar estas informações de uma forma honesta e de uma forma aberta por parte do governo, porque é algo muitíssimo sensível.
Mas num outro porém é preciso compreender que Moçambique está numa rota de colisão com as instituições, principalmente as instituições do Bretton Woods, que são o FMI e o Banco Mundial. Nós estamos em rota de colisão porque houve um pedido, houve de facto aqui umas recomendações. Uma das recomendações é que pessoas acima da idade de poder contribuir para o próprio Estado deviam reformar. E pessoas que de facto estão em setores que não são muito produtivas deviam conhecer as reformas. Então, estas foram as orientações porque o salário, o pagamento de salário a nível do nosso Estado, ele em parte desgasta muito o nosso setor financeiro, porque há funcionários fantasmas, há funcionários que não produzem nada e há vários tipos de funcionários que estão a exercer cargos que se calhar uma única pessoa podia exercer nesta era digital. Então, essas foram as recomendações do Banco Mundial e nós não conseguimos, de facto, simular essas recomendações por causa de um simples motivo, e é compreensível para qualquer tipo de Estado democrático, é que nós estávamos no ano de eleições no nosso país. Então, estando num ano de eleições, não há nenhum governo que pertença a um determinado tipo de partido que tenha uma disposição para entrar em choque com os funcionários, senão esses funcionários vão lhe negar o voto. E são os funcionários públicos que maioritariamente fazem campanha eleitoral para o nosso partido no poder. Então, era preciso tratar este assunto com muita cautela. Mas foi esta cautela que criou esta fissura que hoje estamos a assistir funcionários públicos a fazer manifestações nas suas instituições porque não tiveram este preparo, não tiveram estas informações todas por causa da falta deste 13º. É resultado de vários tipos de problemas. Eu vou usar aqui um exemplo. Olha, tu tens uma relação de 20 anos, um homem e uma mulher. Então, naqueles 20 anos, eles ficam a acumular problemas. Há problemas que não são resolvidos porque vamos deixar passar, porque um ignora e o outro vai... Então, chega uma fase onde uma das partes diz que já não dá. Diz que já não dá porque acumulou muitos problemas e para descarregar aqueles problemas naquele momento já não é possível, já não é o momento ideal. E a pessoa diz, olha, ou eu fico sozinho ou eu opto por um suicídio. Então é mais ou menos nessa situação em que nós nos encontramos. Acumulou-se um problema, não houve aqui uma abertura pela forma como se governa em Moçambique, não há assim, uma espécie de transparência. Não houve essa transparência no processo todo, então chegados exatamente ao próprio mês é quando se anuncia esta falta de 13º. Mas nós temos economistas, nós temos pessoas formadas na área financeira. Então essas pessoas deviam ter tido a capacidade de projetar, tendo em conta a leitura de dados, projetar essas informações e subsidiar quem é o tomador de decisão. São os ditos assessores que devem fazer este trabalho para subsidiar o maliano ou assessorar o maliano para que ele, de facto, tivesse informações concisas e não esperar exatamente um janeiro e numa tomada de posse de deputados através de uma jornalista de um determinado tipo de canal e ele anunciar que não haveria 13º. Então são essas pequenas falhas que nós vamos carregando, que esperamos que haja uma alteração neste governo de Daniel Francisco Chapo. Certo, Dr. Mulungu, muito obrigada por esta clarificação em torno deste que é o não pagamento do 13º para todos os funcionários públicos. Bom, vamos agora continuar com o nosso programa e vamos desta vez saudar esta que é a nossa plateia e poder obter possíveis contribuições. Boa noite, querida plateia, a vossa apresentação e uma contribuição. Bom, boa noite. Boa noite lá em casa. Boa noite, colegas. Boa noite aos panelistas. Olhando na Seu estratégia... nome, por favor. Maricote. Olhando na estratégia do atual governo, primeiro, o atual governo deve ter uma estratégia de combater o regime dentro do regime. Por quê? Porque se não combate o regime dentro do próprio regime, nós vamos ter ainda um governo como está agora. Por quê? Porque não vão nos trazer pessoas capazes que possam trabalhar em prol do desenvolvimento assim, da sociedade ou do povo,
Por quê? Porque se nós não combatermos o regime vai nos guiar. E depois a nossa governação não vai ser vista taxativamente. E ali onde nós vamos cair, ok? Era mais um que veio de lá e nós queríamos ver o que ele vai fazer. Por quê? Porque ele está sendo guiado pelo regime. 2. O governo atual deve criar uma estratégia para poder encarar o seu próprio povo. Isto é, fazer-lhe entender, ok? Que veio para trabalhar. Eles não se parecem com o antigo governo que criou o problema que nós temos atualmente, que estamos a ver agora, que são as manifestações. Ouvimos dizer com os ministros recém-possados que não há o 13º. Então, isso, de qualquer forma, acaba mais implicando a própria população. 3º, o governo atual deve trazer uma estratégia, criar uma estratégia de um financiamento, de um valor, para poder financiar os projetos de jovens. Isso também é muito importante, porque nem todo jovem vai ter acesso, entrarmos todos na Assembleia da República, entrarmos todos no Ministério da Educação, entrarmos todos no Ministério da Defesa. Existe um financiamento que um jovem pode criar um projeto, ir apresentar ao Estado, ou o governo, neste caso, o governo avaliar se dá para financiar, o governo financiar aquele projeto de jovem para poder gerar mais emprego na sua comunidade, assim, para poder empregar também aos outros jovens. Isso é uma das estratégias que o governo, assim, podia trazer. Olhando na gestão do governo, eu concordo aqui quando o painelista diz que o governo deve trazer pessoas sérias para não sobrecarregar o Estado. Neste caso, nós vamos olhar assim as mordomias dos próprios dirigentes. Estamos a falar dos ministros. Ainda bem, salvo que tiraram os vice-ministros, também tinham uma mordomia enorme que assim sufocavam ao próprio Estado, como deve-se de pagamento de professores, de enfermeiros, dos polícias, através dessas mordomias que o governo criou para poder alimentar seus governantes. Isto é, vai dar a carga ao Estado, porque o Estado não vai conseguir arcar com as despesas assim dos governantes. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Mais alguma contribuição do lado da plateia? Boa noite, Salomão Daniel, pioneiro a jornalismo. Um dos pontos que o novo governo deve resolver, que é a base para o futuro vindouro de Moçambique, é a questão da educação. Para mim, não faz sentido um aluno da 12ª classe só começar a estudar seriamente a nossa história, a história de Moçambique, na 12ª classe. E se for já ver, vais para outro país e questionas, tipo, dizes, sou de Moçambique, vão te perguntar que país é esse. Isso quer dizer que nem sequer sabem de nós, mas nós estamos preocupados em o quê? Em estudar a história dos outros. Só começamos a estudar seriamente na 12ª classe a história de Moçambique. E não só, devem investir a Madeira, por exemplo. Por que não investir nas carteiras para os alunos aqui em Moçambique? Sim. E outro ponto é o seguinte: os jovens terminam a faculdade e depois ficam sem nada a fazer. É por isso que facilmente se envolvem em manifestações e outras coisas de crimes. Eles ficam aí a conversar coisas que nem têm fins benéficos. E se formos olhar para jovens de outros países, esses jovens já estão preocupados em serem independentes. E os moçambicanos, o que estão preocupados? Em olhar para a mulher só. É o que estão preocupados. Passam ali, é isso só que estão preocupados. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Mais alguma contribuição? Assim sendo, voltamos para o nosso painel. Vou dar seguimento ao nosso debate com a doutora Yolanda. Doutora Yolanda, em meio aos gastos do novo governo, a criação de novos
ministérios, mordomias no aparelho de Estado, e tudo isso em meio ao alívio dos gastos públicos. Qual é a visão dos jovens e como podem contribuir para o objetivo destes jovens, para o alcance do objetivo destes jovens? Talvez eu não tenha percebido A muito questão, bem a certo? questão. Peço para Eu recolocar. perguntava qual a visão dos jovens e como podem contribuir para o alcance dos objetivos. Bem, falando de mordomias, redução de ministérios, talvez eu tenha uma visão um pouco radical da coisa, porque quando das minhas leituras, pesquisas, pude perceber que um dos maiores males dos países mais pobres, porque Moçambique já está lá e a cada ano vai decrescendo vai decrescendo no ranking dos países mais pobres do mundo. Então, eu observo isso como uma das consequências da corrupção, uma das consequências da impunidade, uma das consequências de mordomias desnecessárias. Por que digo mordomias desnecessárias? Já é um bom passo, está de parabéns por ter reduzido ministérios, ministros, secretários de Estado e viaturas protocolares, o que eu pude ouvir naquele discurso, mas para mim não é suficiente. A Suécia tem uma experiência diferente. É um país rico, é um país que é destacado como um dos países menos corruptos do mundo, e a Cláudia Wieland, que é uma jornalista, ela acabou escrevendo um livro que pouco se fala desta obra, que fala de um país sem excelências e sem mordomias. Por quê? Porque boa parte dos países pensam que ser servidor público equipara-se a ter mordomias e excelências. Na Suécia, um deputado não tem viatura protocolar, não tem residência protocolar, a sua casa é de 16 metros quadrados e não tem subsídio para isso. E não só, a punição perante um ato de corrupção é verídica. 70% dos casos de corrupção na Suécia reportados são punidos. Em 2013, se a memória não me atraiçoa, houve um escândalo denominado escândalo de Toblerone, porque uma vice-ministra usou um cartão público para pagar um chocolate e alguns bens pessoais. E isso gerou escândalo. E ela não foi impune. Por quê? É só para perceberem até que ponto há punição perante um ato de corrupção. Um chocolate criou esse atrito todo. Por quê? Porque a corrupção. Mas aqui em Moçambique é normal haver desvio de fundos das instituições públicas e não haver nenhuma punição. E outra coisa que faz com que o país continue pobre é a imunidade dos políticos. Falando ainda deste país, eu vou usar mesmo para comparar, os políticos não têm imunidade. Por que todo mundo, quando acha que quer ser rico, corre para a política ativa? Quer ser deputado, quer ser membro do governo? Porque sabe que ainda que tenha um negócio obscuro, ninguém vai lhe punir. Porque nós temos uma lei de imunidade para os políticos. E não só, não digo que isso é mau, é bom sim que eles tenham passaportes diplomáticos. Eles têm acesso a quase muita coisa que lhe facilita durante aqueles 5 anos para que não sobreviva apenas
do imposto do cidadão, o que já é demais, porque sobrecarregam a quem não tem uma refeição condigna para que esta pessoa ande de uma viatura de alta cilindrada, tenha a melhor residência, mas um cidadão que tem uma palhota a verter água no dia de chuva tem que pagar imposto a esse indivíduo. Por quê? Não, para mim, deve-se combater a desigualdade social começando do topo, como havendo punição, porque temos leis, lei de probidade pública, que é para combater esses atos, mas o que se percebe é que não é falta de leis, não é falta de estratégias, é falta de vontade política. Enquanto houver falta de vontade política para o cumprimento destas leis, nada vai acontecer. Gostei de uma abordagem que o jovem lá na plateia trouxe. Um dos maiores desafios é combater o regime dentro do regime. Eu diria de uma outra forma, talvez seja uma linguagem mais técnica, a despartidarização do aparelho do Estado, das instituições de justiça. Das instituições de justiça. Porque enquanto isso não acontecer, não é possível que este novo governo consiga realmente efetivar esta dita nova era. Porque pode ter uma visão muito brilhante da coisa, pode ter estratégias delineadas, mas enquanto ele for conduzido por um grupo que tem interesses pessoais, dificilmente os objetivos poderão ser alcançados. Eu acho que um país pobre como o nosso não há necessidade de, além do salário que um deputado tem, ainda ter essas mordomias que tem. Um ministro, depois do salário que tem, ter essas mordomias que tem, sabendo que tem um cidadão que tem que sobreviver com 8 mil a 10 mil meticais. Estou a falar daqueles que têm esta renda fixa, porque existe aquela senhora do mercado que tem que vender tomate para colocar o pão na mesa. Por que não há este sentimento? Não basta nós estarmos aqui a discursar, trazer discursos bonitos. É preciso que a coisa seja efetivada. E para nós, como jovens, esperamos que o novo governo, perante esses desafios de empregabilidade que tanto se falam, também estabeleça alguns limites nos concursos públicos. Há certos concursos públicos e privados em que eu, Thelma, posso apreciar a vaga e lá vão me pedir os 5 anos de experiência e eu sou recém-formada. Automaticamente, esta oportunidade já tem uma natureza excludente. Eu não faço parte daquela lista. Definitivamente, eu me auto-excluo, porque eu sei que não preencho todos os requisitos que me são colocados. Isso é uma exceção para o setor privado. Geralmente, os requisitos da função pública todos já conhecem. Ser moçambicano, maior de 18 anos, aptidão física, sanidade mental, esses requisitos todos. Mas também temos ONGs, eu entendo, cada empresa define o tipo de pessoa que quer. E para que isso aconteça, a pessoa deve ser preparada em algum lugar. Eu acho que um programa de estágios pagos para graduados também pode ajudar. É claro que tínhamos falado anteriormente que o Estado não teria capacidade de pagar, de empregar a todos os jovens. Alguns têm uma visão muito mais aberta, que têm capacidades na área mecânica, na área tecnológica, e que não são aproveitados. Falando da tecnologia, eu acho que a tecnologia deveria ser amiga do atual governo para conseguir efetivar um dos seus maiores objetivos. Porque com o governo eletrônico, nós podemos conseguir reduzir o índice da corrupção. Como? Com informações
eletrônicas ou através das TICs, hoje em dia já é possível fazer denúncia sem dar as caras. As queixas podem ser recolhidas. Os concursos públicos, você não precisa passar de mão em mão até encontrar aquele que te vai cobrar, que te vai aldrabar e que você até acaba pagando sabendo que também está a cometer um crime de suborno. Por isso que digo que a corrupção é o maior desafio, porque a corrupção está enraizada, virou cultura em Moçambique. Então, um dos maiores desafios é começar a combater a corrupção a partir do topo para a base. Porque nós falamos da corrupção, mas nós nos esquecemos onde nasce a corrupção. A corrupção não está a nascer da base, nasce do topo. Quando as leis que são promulgadas favorecem a uma certa elite, a um certo grupo do governo, esta imunidade. Se um agente ou um membro do governo comete o ato de corrupção enquanto ele tem imunidade, temos que esperar os 5 anos. Essa é a questão que eu lhe coloco. Então, temos que trabalhar com este tipo de situações para poder ultrapassar muitos desafios que o país está a enfrentar. Muito obrigada pela sua contribuição, doutora Yolanda, mais uma vez. Faço a mesma questão ao doutor Mulungu. Qual a visão dos jovens e como podem contribuir para o alcance destes objetivos, atendendo e considerando a realidade atual? Bem, ouvimos aqui, é um contributo extremamente valioso de um dos jovens, quando falou de combater o regime de dentro. A verdade é que a doutora Telma, ela depois tentou esmiuçar isso no sentido de clarificar que se calhar devia ser a despartidarização do nosso Estado. Mas é preciso compreender que esse processo de despartidarização, ele interessa, parece que alguns no nosso país, não interessa a todos. Todas as negociações que a Renamo levou a cabo com o governo, olhando assim entre linhas, tinha como objetivo equilibrar a partidarização do Estado, ou seja, a Renamo reivindicava que se calhar se o diretor-geral fosse da Frelimo, o seu adjunto devia ser da Renamo, e se o diretor-geral fosse da Renamo, o vice tinha que ser da Frelimo. E é isto que nós temos aonde? O chefe do Estado-Maior-General. O Estado-Maior-General, se é da Frelimo, o vice tem que ser da Renamo. Então, é preciso compreender, através desses sinais, que se calhar essa despartidarização está longe. Os pontos que o Venâncio Mondlane também levantou no contrato que teve com o Albino Forquilha é que ele ia indicar as pessoas que iam à Comissão Nacional de Eleições. Então, isto também indica, onde nos dá sinais de que depois da Renamo e a Frelimo e o MDM, nós teremos Partido Podemos na Comissão Nacional de Eleições. Isto é partidarização das instituições. E era preciso pegar neste quesito de deputado. O deputado, enquanto jovem, estou a tocar nos jovens deputados, tem que perceber que não há necessidade de ter uma maioria para que a sua lei tenha legitimidade. Se nós pegarmos um partido como o Chega em Portugal, eles conseguem, com uma minoria dentro do Parlamento, ser os mais sonantes. Por quê? Porque defendem pontos legítimos. Quando tu defendes pontos legítimos que representam a toda uma nação, não tem como uma maioria vencer-te. Este é exercício da democracia. Mas quando a compreensão, ela salta-nos a ideia de que se calhar eu preciso de uma maioria para votar no meu projeto de lei, significa que tu ainda não assimilaste a ideia democrática. Tu ainda precisas de um grupo para impor uma determinada lei. Este é um processo de impor. Enquanto que quando tu percebes que esta lei vai, de facto, espelhar toda uma nação, tu defendes já com vigor e acaba, de facto, ganhando simpatia daqueles que são a maioria e vão votando nesta sua lei. Então, este é, de facto, o olhar por dentro das coisas para fazer este combate de regime por dentro do regime, como levantava o jovem. Depois ele falou da estratégia para encarar o povo. É uma contribuição, mas eu tenho uma outra visão nisto. Para mim não pode existir uma estratégia para encarar o povo,
Porque a partir do momento que tu desenhas uma estratégia para encarar o povo, significa que tu já não tens legitimidade perante este povo. Para legitimar-se perante o povo é só com trabalho, em qualquer canto do mundo. Eu gosto muito de dar exemplos domésticos. Olha, um jovem na sua residência, se faz os trabalhos domésticos devidamente, ganha a simpatia dos pais. Então, são esses que nós temos que olhar como modelo, mas numa generalidade, que é o nosso Estado. Os pais quem são? É a população. O governo aparece aqui como sendo aquele que foi emprestado o poder para representar esta população. Então, se este governo fizer o trabalho devidamente, então esta população vai aplaudir, vai legitimar este governo. E quem sabe, nos próximos 5 anos, este governo possa, de facto, garantir a manutenção do poder. Então, eu não vejo essa necessidade de desenhar uma estratégia para encarar o povo. A outra contribuição é o programa de financiamento de projetos de jovens. Se leu ali o discurso do presidente Daniel Francisco Chapo, ele falou da criação do Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, este Banco Nacional de Desenvolvimento é, em parte, para responder a esse tipo de iniciativas. Mas, fora responder a esse tipo de iniciativas, é para o mesmo banco ter um espaço para, de facto, enriquecer essa iniciativa. Porque há vários jovens que têm ideias brilhantes, mas, por si só, essas ideias não têm uma situação financeira bem desenhada, uma situação social bem estabelecida, de modo a respeitar várias esferas de uma sociedade em que ela será implementada. Então, este Banco de Desenvolvimento vem exatamente para isto. Mas é preciso também compreender, como dizia a colega, a questão dos concursos públicos para funcionários. Tem um problema que eu lido muito com ele nestes concursos. É que tu gastas, em média, 1.000 a 2.000 meticais para poder reunir os documentos todos, que são os requisitos que a função pública pede para para os concorrentes. E para quem está em casa, para quem se formou praticamente já há uns 2, 3 anos, há essa dificuldade de ter este valor para pagar atestado médico, tratar o registro criminal, fazer cópia reconhecida. E olha, o registro criminal, o provedor é o Estado. O notário pertence ao Estado. Então o Estado tem que criar aqui uma plataforma em que, ao inserir o nome de cada um, isto tudo aparece lá. Vai, de facto, demonstrando que este jovem não tem uma situação criminal pendente, este jovem tem tudo regularizado, é o jovem que foi nascido no hospital X, no dia X, a hora X, os pais são fulano. Então, isso tudo numa base de dados é possível. E encurtamos essa ida desgastante dos notários. Não estou a dizer que vamos eliminar o trabalho do notariado. O trabalho do notariado ele pode permanecer para serviços comerciais. Agora, para quem ainda está num processo de entrada de mercado, eu acho que isso é uma barreira. Isto deve ser revisto neste governo de modo a facilitar para o jovem. O outro tipo de problema que eu vejo é que muitos jovens têm projetos, mas são projetos de boladas. É preciso eliminar isto, porque é preciso incutir no jovem que a necessidade de abertura de uma empresa é para responder a uma demanda de uma sociedade, é para representar aquela sociedade, é para desenvolver uma determinada marca. Não é para, de facto, abrir uma empresa para fechar 2 a 3 boladas e depois fechar aquela empresa. Então, é preciso que nós tenhamos comprometimento, levemos as coisas a sério. Como é que uma empresa de fornecimento de madeira para a produção do lápis vai, de facto, prestar serviços a uma produtora de lápis? É preciso compreender isto, porque se esta não tem uma imagem séria, nunca será contratada por aquela empresa. Aquela empresa vai sempre terceirizar isto além fronteiras. Vai buscar uma empresa de fora que compra a nossa madeira, vai lapidar e manda para cá para a produção do lápis. Então, é preciso compreender que a nossa seriedade, ou a falta de seriedade, ela em parte compromete isso. Mas isto compromete por quê? Porque a juventude está numa ânsia em conseguir alguns fundos para impressionar,
ou para demonstrar que tem capital suficiente para tirar uma selfie para colocar no Instagram ou no Facebook ou para mandar numa outra rede social, que de facto mostrar a sua determinação, a sua competência em desenvolver as marcas. Isto é que deve ser levado em conta. Então isto deve partir de onde? Da escola. A escola é que deve servir do ponto de partida para incutir ao jovem a ideia de que ele precisa ser sério no seu trabalho, que ele precisa trabalhar para desenvolver uma comunidade, não trabalhar para si. Ele precisa servir esta comunidade. É por isso que o jovem levantava e dizia: olha, nós conhecemos a história de Moçambique a partir da 12ª. Nós que estudamos a partir da década de 90, conhecemos a história de Moçambique a partir da 4ª classe. E hoje em dia nós percebemos que há pormenores que saltam a juventude na atualidade, porque eles conhecem as coisas num momento de pressão, mas nós conhecemos as coisas de forma paulatina e elas vão entrando aos poucos. Então é preciso compreender que essa escola precisa preparar um jovem, não para saber ler e escrever, como dizem os políticos, mas para que este jovem sinta-se preparado para encarar uma sociedade e para responder às necessidades dessa sociedade. E isto não é feito com um livro de história do primeiro tiro do Expande. Isto não é feito com um livro de geografia que mal sabe localizar Niassa. Isto é feito com um livro de empreendedorismo bem esclarecido, mas bem desenhado, tendo em conta aquilo que é a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Não é a abertura de uma capoeira para a criação de frangos, não é a abertura de uma empresa para prestação de serviços do tipo procurement fictícios. É preciso abrir uma empresa que foi preparada durante muito tempo e que respeita vários tipos de requisitos que a sociedade permite, que vai responder o quê? Vai responder à questão social que estamos a ver. Tu tens empresas instaladas em Bobole, em Moamba, que não empregam o pessoal de Moamba, não empregam o pessoal de Bobole, empregam o pessoal da cidade de Maputo. Porque estes da cidade de Maputo forjaram as declarações de bairro. As suas declarações de bairro respondem em Moamba, respondem em Boane, porque querem ter emprego lá naquelas zonas. E depois, quando despegam daquelas zonas, eles saem, frequentam as barracas nas localidades da empresa e bebem e dizem aos nativos: nós forjamos isto. Então, isto é frustrante, porque isto é falta de preparação, mostra uma certa imaturidade por parte de toda uma sociedade moçambicana. Então é preciso que a responsabilidade social ela tenha um espaço bem notório na criação desse tipo de projetos, para que evitemos conflitos como esses que estamos a ver durante essas manifestações. Certo, doutor Doutor Mulu, muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez, porque este é um programa que dá espaço ao jovem para poder tecer a sua indignação sobre aquilo que é a realidade do nosso país, Moçambique. Voltamos mais uma vez à nossa plateia para ouvir mais contribuições. Plateia. Muito boa noite. Boa noite para quem nos acompanha daí de casa. Boa noite, colegas. Eu estive aqui a pensar numa citação que a doutora Yolanda deixou, em que disse que a competência não é quebrar a lei. Estive aqui a pensar sobre uma notícia que eu acompanhei hoje, em que, por outro lado, o novo governo tomou posse e, por outro lado, há certas medidas em que o Venâncio Mondlane pronunciou. Cito isso porque ela também falou acerca do Venâncio Mondlane. Daí, vou colocar aqui em destaque a baixada, desculpas sinceras, em que ele esteve a baixar preços de certos produtos. Então, em destaque, o cimento. Daí, acompanhou uma notícia em que falaram que um dos membros, né, do povo quis lá para obter o cimento, por saber que baixou, estavam por aí 300 meticais, mas, por outro lado, o agente econômico não baixou o preço, alegando que não poderia fazer isso porque ele segue a lei e ele deveria respeitar aquilo que é a lei. Então, a minha inquietação nisso, como é que a doutora, né, olha para essa situação, visto que a competência não é quebrar a lei? Certo. Antes que a doutora Yolanda responda,
Alguma outra contribuição por parte da plateia? Sim, voltando para a questão da educação, Caso os dirigentes dizem que as crianças e os jovens são o futuro desse país, mas esse futuro é o mesmo futuro que volta a roubar pipocas. Por que não foi vandalizar uma livraria? Então, passando para outro ponto também, que é das mordomias, para mim não faz sentido um dirigente receber 250 mil meticais, enquanto já tem a questão de transporte tudo pago, alimentação e casa também tudo pago, e para a comunicação também 10 mil meticais pago. Esse salário deve ser reduzido para 50 mil meticais. Todos nós queremos comer. Sim, é só isso. Obrigado. Muito obrigado. Parece que a plateia hoje está mesmo, como se diz na gíria, quente. Bom, olhando nas mordomias, eu concordo muito bem quando o colega diz deve receber 50 mil meticais. Obviamente que está correto. Imagina uma pessoa que diz que vai me representar no parlamento. Eu, como patrão dele, ele está lá para poder me representar. Eu não tenho subsídio de saúde. Eu não tenho subsídio de alimentação. Eu não tenho transporte. Eu nem sei o que comer, mas eu sou o chefe que ele diz que está lá a me representar, uma vez que ele tem tudo aquilo. Então não faz sentido. Eu concordo mesmo que as mordomias devem baixar, se for possível mesmo, um salário de 50 mil está bom. É por isso nós agora, nesse governo, notamos que na Assembleia da República não existe político, mas sim existe negociante, porque eles estão lá para poder defender os seus interesses, porque eles sabem que no final do dia são 200 e tal mil que está na conta e outras mordomias. Então, esse cidadão não vai estar lá para poder defender meu interesse, eu, como povo. Ele está lá para poder defender as mordomias que estão lá. Logo, o foco do político está fora de questão. Já vira espírito de um comerciante que está lá para poder defender seus interesses. É o meu ponto de vista. Obrigado. Certo. E mais alguma contribuição? Seu nome e capacidade de síntese. Bom, chamo-me Ailton Lucas. Eu quero dar uma opinião relativamente à questão da empregabilidade dos jovens. Por favor, Ailton, aproxime o microfone. Sim. Bom, eu gostaria de dar o meu ponto de vista, né, relativamente à questão da empregabilidade dos jovens, neste caso o alto índice de desemprego na questão dos jovens. Eu acho que há uma questão de fazer-se uma reforma, né, nas próprias instituições do Estado, porque me parece que há um desalinhamento entre aquilo que as universidades estão a formar e aquilo que são as necessidades do mercado. Eu acho que há uma necessidade destes dois, as instituições de formação, né, e o próprio mercado de emprego comunicarem-se para saber do que é que se precisa e não só estar a formar pessoas para no final do dia não terem aquilo que é o enquadramento. Este é o meu ponto de vista. Obrigado. Muito obrigado por todas as contribuições do lado da plateia. Avançamos com o nosso debate, voltando aqui para os colegas de painel. Avanço com a doutora Yolanda, que poderá responder as questões dos colegas da plateia. Bem, quando me referi sobre a questão da competência, que não é quebrar a lei, falava da agressão policial. Contudo, a questão que colocou é pertinente e eu vou responder. O que acontece é que nós temos um presidente que foi investido e foi reconhecido como o presidente da República de Moçambique. E temos, por um lado, o candidato
Venâncio Mondlane, que ele tem como alcunha ou é intitulado o presidente do povo, segundo ele, que teria tomado posse no aeroporto. Bem, nós sabemos que estamos num país laico e que tudo é feito com base na lei. Num Estado que é regido por uma Constituição, há normas, sim, de investidura de um presidente, e eu tenho a certeza que o candidato Venâncio Mondlane, que é o presidente, diria, o presidente do povo, como ele diz, porque não é o presidente que foi reconhecido como legítimo vencedor das eleições, mas ele disse, quando chegou a Moçambique, ele chegou a falar no aeroporto que ele está aberto a negociações, mas não descarta a possibilidade de criação de um governo sombra. O que está a acontecer é aquilo que o colega Mulungu esteve aqui a dizer, que um dos maiores desafios para o candidato, o atual presidente, o Daniel Francisco Chapo, é se reconciliar com o povo, porque a questão da eleição do Venâncio ter sido um dos segundo candidato mais votado e que teve um carinho do povo, não significa que talvez ele seja o legítimo vencedor das eleições. Aqui há uma questão de fundo, que é o custo de vida, que nós não podemos ignorar. Se falou de baixar de cimento para 300 meticais, quero eu acreditar que uma Telma, que pode ser membro do governo do dia, também tem a mesma esperança dos 300 meticais. Não estou aqui para dizer que o Venâncio Mondlane está a fazer é laico, mas no sistema político, para quem entende de ciência política, existe um governo e existem grupos de pressão. Acredito eu que ele agora saiu do lado de um candidato que se legitimou vencedor com o povo para um agente de pressão do sistema político. Então, aqui não entra em causa a questão de competência e de lei, porque aqui não é nada que tenha a ver com a lei. Eu acho que ele está no seu momento de agir como um agente de pressão ao sistema político, atendendo e considerando os atuais desafios para questões de habitação, para questões de emprego, é de facto algo que é ansiado por muitos moçambicanos, que o preço do cimento baixe. Não sei se eu fui feliz no esclarecimento. O que ele está a fazer não é de lei, mas não vamos ignorar que é uma necessidade de todos. Muito obrigado, e como estamos a correr com o tempo, Dr. Mulungu, qual é a perspectiva dos jovens em torno do último discurso dado pelo presidente Daniel Chapo? Bem, a perspectiva de todos nós, ou a expectativa neste caso, é que de facto aquilo tudo que foi debruçado naquele discurso se materialize. Mas temos que perceber que há sempre dificuldades para materializar ou operacionalizar determinadas decisões, porque ainda não temos aqui instituições que lidam com a fiscalização ou o controle e de materialização de algumas decisões. É verdade que ele fala da criação de um Tribunal de Contas. Este Tribunal de Contas, em parte, poderá ajudar ou secundar a clarificar esse tipo de necessidade. Mas, por agora, é preciso perceber que aquelas coisas todas que que o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, disse, vão conhecer um espaço muito difícil para elas serem implementadas. Digo isso porque Moçambique foi descredibilizado a nível internacional depois da questão das dívidas ocultas, e não só das dívidas ocultas, mas também do mau uso ou má gestão
do fundo de Covid-19. Então, esses todos os valores que foram canalizados para o nosso país descredibilizaram o nosso governo e descredibilizaram o nosso Estado seu todo. Então, haverá uma dificuldade no sentido de responder isto de uma forma flexível. Mas é possível, sim, o Daniel Francisco Chapo encontrar aqui um espaço para, através da arrecadação fiscal, se ela estiver bem estruturada, bem organizada, tendo em conta que Moçambique é corredor de abastecimento de vários países, está em Interland, caso de Zimbábue, Zâmbia, Malawi. É preciso que estas arrecadações todas possibilitem a materialização desse projeto. E numa outra vertente, se espera que essa reestruturação ou essa revisão dos contratos com as grandes empresas que estão a operar na área mineira, a área de areias pesadas, elas de facto passem para uma situação de pagamento de impostos. Os impostos dessas empresas, se calhar, possam ajudar a economia moçambicana a se alavancar, e nisto podemos ter a materialização destes pontos todos. E tendo a materialização desses pontos todos, nós teremos uma abertura, ou consequência disso será a abertura de canais de emprego, onde teremos jovens empregados, teremos este Banco de Desenvolvimento Nacional a responder à necessidade do jovem, criação de projetos, financiamento e também a questão de pegar alguns subsídios ou pegar alguns, digamos assim, está a me custar aqui chamar aquilo de subsídio, mas pronto, vou usar mesmo este tema. Alguns subsídios que eram alocados para algumas figuras que estão a exercer um cargo público vão ser alocados, se calhar, para responder questões vitais, que são saúde, educação e vários outros. Mas o mais importante para nós jovens neste momento é perceber a questão da educação e a questão da saúde. Esses sim são os pontos cruciais que devem sofrer uma intervenção com urgência. Muito obrigado, Dr. Mulungu. A mesma pergunta se estende para a doutora Yolanda. Muito obrigada. Relativamente às medidas que podem ser tomadas, eu falei aqui do EGOV como um dos meios que o governo atual pode potencializar para a promoção da transparência pública, para a prestação de contas, para a arrecadação das receitas do Estado. E tem também algo que vou aqui salientar, que é aproveitar os portos que Moçambique tem para viabilizar vários negócios que podem trazer mais rendimentos ao Estado, para pagamentos de salário, para a manutenção das instituições públicas. E falou-se aqui da educação, e ele trouxe um ponto muito importante sobre a história. Bom, não que eu esteja a menosprezar a importância da história, a importância da geografia, são disciplinas extremamente importantes, mas numa nova era digital, vou aqui levantar o ponto de capacitação de mais jovens, aproveitar talentos. Nós temos visto que boa parte dos jovens que estão sem emprego se ocupam com criação de conteúdos digitais, e temos visto que temos jovens talentosos que o governo poderia aproveitar, mesmo para que passem a implementar algumas medidas sob o ponto de vista do governo eletrônico. Tem muitos jovens que fizeram engenharia informática, engenharia eletrônica, e que eles acabam se virando, criando alguns conteúdos digitais para ganhar através das visualizações que têm. Mas isso é um processo muito moroso, muito longo. E eu acho que o governo também poderia olhar para este tipo de talento, porque nós estamos numa era em que Moçambique ainda tem aquele jovem que pensa em ter 50 meticais para se embebedar, mas tem um jovem que nem é jovem, se calhar com 15 anos,
num outro país. Não é uma questão de comparação, porque talvez alguém ali em casa iria me perguntar: queres comparar Moçambique com os Estados Unidos? Não há comparação possível. Mas isso tem muito a ver com a educação. Eu acho que a educação é a base do desenvolvimento de um país. E não vamos esperar que tenhamos um aluno expert numa certa matéria se o professor que deve capacitar aquele aluno é desvalorizado. Então, tudo também deve começar na valorização dos funcionários, profissionais da saúde, como dizia o colega Mulungu. Não é possível ter um hospital que dê condições condignas ao povo se não tem equipamento para trabalhar. Eu estive no encontro de acadêmicos e profissionais de saúde que estávamos lá a expor algumas inquietações sobre o que tem acontecido nessas instituições, principalmente. Vários profissionais de saúde levantaram ali a dizer que a sua maior reclamação já não é o salário, é equipamento para trabalhar. Para mim é inconcebível que vás a um hospital e não tem gesso e te colocam um papelão. Não, isso não pode acontecer. Uma criança sem carteira, mas estamos num país que exporta madeira. Não faz sentido. Então, com a promoção da transparência pública através do eGov, nós temos a certeza de que haverá declaração das receitas que são arrecadadas pelas instituições, os gastos que são arrecadados pelas instituições. Falando desta questão da transparência pública, a prestação de contas, há instituições que, por norma, por estarem a afirmarem que estão conectadas a este eGov, deviam publicar informações de forma que todo cidadão tivesse acesso à sua produtividade, do seu ponto de vista financeiro e seus gastos anuais. Mas se tu vais ao Conselho Municipal, tentas ver os relatórios do Conselho Municipal nos últimos anos. É normal eles encontrar que o último relatório é de 2020 ou de 2021. A autoridade tributária, idem. Então, tem estas instituições. Os moçambicanos ficaram surpresos durante as manifestações quando o governo saiu a falar que perde tantos milhões de dólares por dia. Por quê? Porque nós não sabíamos, porque nós somos sonegados a esta informação que nós temos direito. Então, uma das formas de combater a corrupção e fazer com que não haja escassez de recursos para subsidiar estas áreas vitais é que haja transparência na arrecadação das receitas, na utilização das receitas, porque nós só queremos dizer que o Estado não tem dinheiro, mas enquanto houver transparência, o próprio cidadão adir à plataforma, vai conferir e verá sozinho que há déficit. Ninguém vai precisar sair para explicar e criar aqui uma situação de manifestações que depois tomam outro nome. São vândalos, são terroristas urbanos. Estas questões todas que depois apelidamos de uma outra forma têm a ver com a capacidade de gestão, a capacidade de administrar um Estado, a capacidade de lidar com o povo, de ser aberto com o povo. Enquanto nós tivermos a ideia de que há informações que não devem ser publicadas, há informações que não devem... É claro que há questões de informações de segurança que podem não ser acessíveis a todos, mas questões que interessam o povo, como questões de gastos públicos, gastos dos nossos dirigentes, gastos com a manutenção das instituições. Essas informações são de direito público. Muito obrigada. Certo, muito obrigada, Yolanda, pela sua contribuição. Doutor Mulungu, perdão. Aí em casa vão me desculpar. Perdão. Doutor Mulungu. Sim. Durante a sua explicação sobre diversos pontos em torno do assunto que está a ser debatido, fez uma comparação assim que é de Moçambique e um país. Eu gostava que pudesse dar exemplo de modelos bem-sucedidos em alguns países africanos. Bem, o único modelo, ou os únicos modelos que eu conheço bem-sucedidos nos países africanos é o modelo de Botsuana e o modelo de Cabo Verde. Esses dois modelos, sim, de facto conseguiram, em boa parte, responder às necessidades da juventude.
É verdade que fazendo uma espécie de auscultação sempre terá uma margem que não foi afetada por essas políticas, uma margem que se calhar o alcance dessas políticas não lhes foi possível, mas é sempre necessário pegar a maioria. Então esta maioria aqui em Botsuana e em Cabo Verde, de facto, contribuiu para o desenvolvimento da juventude. E não só, temos um caso que é muito bem notório a nível do nosso continente e é um país muito próximo a nós, que é Seychelles. O índice de desenvolvimento humano em Seychelles é muito elevado. Ele é mais elevado em relação à África do Sul. Então, são estes modelos, como eles conseguiram, de facto, elevar o seu índice de desenvolvimento humano em relação à África do Sul, em relação a países como Tanzânia, como Namíbia e como o próprio Botsuana. Então, aí esse é o nosso ponto de partida, para conseguirmos, de facto, aqui dados que nos encaminham a uma direção de nós conseguirmos certas conclusões para poder implementar no nosso Estado. Mas é difícil em Moçambique porque as políticas moçambicanas, todas elas que são implementadas, têm duração de 5 anos, ou seja, cada governante, quando ele entra, adota um sistema político cujo as políticas que serão adotadas têm que responder a uma situação pontual. Nós não temos um plano de desenvolvimento desde 75 para cá. Não tivemos na governação do presidente Chissano, não tivemos na governação do presidente Kibusa e nem do presidente Nyusi. Então é preciso criar um plano de desenvolvimento. Para quê? O plano de desenvolvimento ele é de longo prazo. Ou seja, por mais que haja uma alternância do poder em termos de partidos, ele não pode ser alterado. Tem suas metas a longo prazo. O que se altera, se calhar, é o modus operandi dentro daquele plano. Mas a finalidade é chegarmos a 2070, a 2050, enquanto temos boa parte da massa juvenil ela é capacitada para responder um determinado tipo de assunto. Vou trazer aqui 2 dados. Tu hoje não tens o Instituto Industrial a funcionar. Tu não tens o Instituto Comercial a funcionar. Então, não tendo esses institutos que são importantes para a capacitação técnica, como é que tu esperas responder o mercado, principalmente o nosso, de gás, petróleo, de areias pesadas, de mineração, com pessoas que estão a estudar filosofia, sociologia, relações internacionais, ciência política, sociologia, administração pública? Não é possível. Então, era possível, havia aqui um espaço, uma necessidade para equilibrar isso. Equilibrando isso, é que as formações técnico-profissionais são mais importantes para o desenvolvimento de um determinado tipo de Estado. Elas são um motor. E quem deve estar nessas formações técnico-profissionais são os jovens. São esses jovens que, buscando esses modelos, vou trazer aqui um outro tipo de exemplo. Na África do Sul, quando você termina o ensino médio, as escolas elas oferecem capacitações de curto prazo, mas essas capacitações em áreas definidas. Quais são essas áreas? São áreas de extração mineira, são áreas de culinária, são áreas de corte e costura, são áreas de marketing. Então, porque há uma necessidade de capacitar as pessoas para que elas vejam por si só o mercado e consigam fazer uma leitura de modo a encontrar um caminho para poder explorar este caminho no sentido em que ele lhes traga algum tipo de resultado. Então, nós como Moçambique temos características únicas como Estado, temos várias nações, temos várias línguas. Então é preciso que respeitemos isso e, pegando isso, nós vamos conseguir de facto trazer aqui determinadas soluções.
nós como Moçambique. Não é copiando uma lei, não é copiando um modelo de governação. É preciso trazer um modelo de governação próprio, que respeita e responde àquilo que é a sua a política. Vou trazer essa questão de conflito de modelos de governação. Você não tem espaço para impor uma democracia no Médio Oriente. Por quê? A forma como a religião islâmica ela se operacionaliza naquelas zonas. Não abre um espaço para que modelos democráticos sejam lá implementados. Tu não vais dizer a um islâmico que a sua esposa tem que colocar uma saia para sair à rua. Tu não vais dizer a um islâmico que ele tem que colocar calções acima do joelho para se fazer à rua. Porque tem questões culturais que devem ser respeitados. Então, a lei que se aplica nos Estados Unidos da América, na Suécia, em Portugal, ela não é aplicável em Moçambique. Por causa de quê? Por causa deste conflito de valores, por causa deste conflito que temos com as nossas sociedades. Então, é preciso responder e respeitar ao mesmo tempo essas diferenças todas que nos unem. Então, respeitando isso, é preciso que haja uma equipe que se calhar a doutora Telma poder fazer parte, para fazer um estudo de avaliação, esse estudo de avaliação para poder se implementar um tipo de modelo de inclusão de jovens nessas nossas políticas. E o plano de desenvolvimento não a curto prazo. Não é possível desenvolver um Estado em 5 anos. Isto é burla. Não se desenvolve um país em 5 anos. Não há possibilidade de construir 3 milhões ou 5 milhões de casas em 5 anos. Por mais que todo Moçambique esteja a construir casas, é difícil. É preciso que nós tenhamos a capacidade de compreender com lucidez as coisas. Esses tipos de projetos são possíveis a longo prazo e não em 5 anos, nem em 10 anos, se calhar em 20, 50 anos. É por isso que tu ouves muitos programas da ONU. Meta 2010-2020. Meta 2020-2030. E chamam eles de agenda. Significa que é um cumprimento, mas dentro de uma baliza estabelecida em que cada Estado vai conseguir, se calhar, responder uma determinada inquietação da população para, de facto, responder a esses problemas. Certo, doutor Mulungu, muito obrigado pela sua contribuição. Estamos já a passos bem curtos para o final do nosso debate. Eu volto a si, doutora Yolanda. Exemplo de modelos. Bem, falando de exemplo de modelos, eu trouxe aqui um exemplo de modelo que é um pouco distante de nós, mas é apreciável, da Suécia. Temos também um país vizinho, que o Dr. Mulungu acabou me roubando as palavras, mas vou enfatizar, que é a África do Sul. A África do Sul é um país não muito distante de nós, mas se formos a comparar o índice de desenvolvimento humano na África do Sul e Moçambique, há uma disparidade muito grande. Por quê? Porque a África do Sul valoriza a educação, valoriza a saúde, e um dos maiores calcanhares de Aquiles em Moçambique é porque Moçambique nem sequer tem um modelo único. Moçambique vive um ecletismo de modelos, tanto na área administrativa como na área política. Ele falava aqui de democracia, mas eu falo mesmo da área de administração do Estado. Você não sabe se aqui está-se a falar de um modelo anglo-saxônico, você não sabe qual é o modelo de administração pública moçambicana, porque dos 4 modelos existentes, se você junta todos, vai perceber que Moçambique empresta um pouco deste modelo, daquele modelo. Moçambique não tem nenhum modelo original que rege o país. Por esta razão, eu vou concordar com o colega Mulungu quando diz que Moçambique deve ter raiz, um plano de governação. É claro que esta questão de governação, vou ter que discordar um bocadinho com ele quando diz que os 5 anos. Bem, aqui é uma questão de, talvez o Dr. Mulungu estaria a premeditar que os vencedores das eleições sempre serão os mesmos. Sim, podemos ter aqui uma agenda de governação de 25 anos. Nós já temos uma agenda global. Tínhamos a agenda do milênio, que terminou em
15, depois tivemos a Agenda 2025, estendeu-se para 2030. Esta é uma agenda global. Então, esta agenda global, os países que ratificaram estes protocolos internacionais para que sejam dirigidos ao mesmo rumo que é o desenvolvimento, eles estão incluídos nessas agendas. Mas nós assumimos que os países ditos democráticos, eles têm um período de 5 anos para cada mandato de governação. Então, se nós assumimos que teremos que ter uma agenda nacional durante ano X, bom, até que pode ser possível quando diz que os modos de operandi é que vão mudar. Mas isso vai acontecer quando houver de volta a questão da despartidarização do Estado, em que todos os membros representantes dos partidos políticos esquecerem a ideia dos seus interesses individuais como políticos e sentarem desenhar uma agenda comum que não constitui barreira para nenhum dos partidos políticos quando, porventura, ascender à governação para poder dar continuidade com este plano. Porque muito provavelmente, na minha análise, temos estas agendas de 5 anos, que cada um promete N coisas que podem acontecer em 5 anos, que, bem, algumas podem ser possíveis, mas algumas é uma mera política. E a política nunca foi 100% verdadeira. Que fiquem claros aí em casa que o jogo político é um jogo extremamente sujo, que todos os meios são válidos, manipulação, um pouco de mentirinha aqui, mas há que aceitar, sim, que há questões que o governo do dia tem a capacidade, sim, de responder, porque o povo precisa. Voltando à minha questão, a questão de uma agenda, que é uma ideia extremamente brilhante, é possível se houver a despartidarização do aparelho do Estado. Não pensar que ser membro do governo é nhonga. É nhonga por quê? Porque se o partido no poder tem o comandante em chefe das Forças Armadas e o outro é vice, então estamos a assumir que todos que ascendem para a liderança do país, eles já assumem certas pastas partidárias. E aquele que não tem partido, como é que fica? Aquele que não se identifica com nenhuma cor partidária, este indivíduo é automaticamente excluído da sociedade. Então, temos que trabalhar para uma construção de uma sociedade mais justa, mais transparente, mais inclusiva, que não pense apenas em satisfazer interesses individuais, que os interesses do povo estejam acima de qualquer tipo de interesse. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Claro, doutora. Certo. É assim, quando eu falo de um programa de desenvolvimento, deve levar mais 5, 10, 15 anos. Vamos lá. Moçambique precisa de uma infraestrutura como estrada que liga Maputo a Cabo Delgado. Em 5 anos podemos ter muitas dificuldades para construir essa estrada. Mas isto tudo faz parte do quê? É um interesse do povo moçambicano. Então, por mais que haja alternância de partidos no poder, os partidos devem compreender que aquilo, por ser necessidade do povo moçambicano, aquele projeto é imutável, porque vai desenvolver todo um país. Depois disso, teremos que a linha férrea, que liga, se calhar, Maputo a Cabo Delgado. Então, esta linha férrea, para construir em 5 anos, não será possível, mas podemos construir em 15 anos, 20 anos. Então, vamos compreender, por mais que haja 4 partidos em 20 anos no poder, esses partidos terão que compreender que aquilo é uma necessidade. Então, este é o plano de desenvolvimento a longo prazo. Vou buscar aqui exemplos. Os Estados Unidos da América, durante a Guerra Fria, teve vários tipos de presidentes, de vários tipos de 2 partidos, praticamente temos republicanos e democráticos. Mas a ideia de disseminação do capitalismo internacional, ela não ficou sempre apadrinhada por um determinado grupo. Ela sempre ficou na pauta da política externa de todos os grupos que iam ao poder, porque compreendiam que é uma necessidade nacional em que todo o mundo se transforme em estados democráticos. Então, isto é imutável, é inalterável. Por mais que haja lá uma subida de um grupo
que defendem o socialismo, mas eles vão compreender que, olha, nós isto aqui é uma necessidade porque nós lutamos desde a Segunda Guerra Mundial por isto. Então são esses planos que devem ser traçados e não podem nem sequer... Eu levantava aqui um ponto outro dia. Não pode aparecer alguém numa campanha eleitoral a prometer escola, a prometer hospital, a prometer estrada. Por quê? Escola, hospital e estrada é algo que é de meu direito, não pode me prometer meu direito. Tu tens que me prometer algo que é extraordinário para tu fazeres para mim. Eu não posso chegar numa moça, eu dizer a ela, eu vou te dar filhos, eu vou te casar. Isto tudo ela sabe que ela pode fazer, mesmo não tendo um homem como tal dentro da sua residência. Ela pode ter filhos. Então, tu não podes prometer o óbvio, aquilo que é o direito da pessoa. Tu tens que prometer algo que a pessoa compreenda que isto aqui, de facto, é um plano que espelha aquilo que é a necessidade atual deste povo. Certo, doutor Mulungu, penso que poderemos debruçar de maneira aprofundada em torno deste assunto numa outra oportunidade. Bom, avançamos com o nosso debate que já está mesmo no final. Voltamos à nossa plateia para deixar ficar as considerações finais e voltamos já para o nosso painel. Colegas de plateia, considerações finais. Por favor, capacidade de síntese. Bom, as considerações finais, eu acho que o novo governo, né, que traga pessoas que se identificam com a causa da população, que traga pessoas realmente que querem trabalhar em prol desta mesma população, que não tragam pessoas que olham para o governo para tirar proveitos pessoais, estamos a dizer, os vulgos lunguistas, os comerciantes. Então nós não queremos um governo feito de comerciantes, nós queremos um governo que tenha pessoas que vêm realmente para trabalhar. E também queremos um governo que traga oportunidade para todo mundo, principalmente para a camada juvenil. Essa camada que é mais vulnerável é uma camada que tem sofrido bastante para poder encontrar um emprego ou um financiamento. E é isto somente. Mais alguma contribuição? Sim, vou deixar as considerações finais. Vou usar das palavras ditas aqui num dos programas, que foi de procurar o novo governo deve procurar a resolução dos problemas, não onde ou em quem estão os problemas. Somente isso. Muito obrigado. Bom, mesmo em jeito de últimas considerações, queria deixar aqui ficar que, bom, este novo governo tem que procurar, acima de tudo, trazer ou resgatar aquilo que é a confiança, né? Uma certa confiança que já foi perdida, em parte, né? Pela população, né? Investindo, de certa forma, naquilo que é o ensino técnico profissional, dinamizando aquilo que é o empreendedorismo, falo das pequenas e médias empresas, impulsionando também aquilo que é a agricultura, porque sabemos que o nosso país tem um forte potencial em termos de terras aráveis, um ambiente propício para aquilo que é a agricultura. Sabemos que temos sim capacidade para ser um dos celeiros do mundo. E acima de tudo, aquela velha promessa, né, que todos fazem de combate à corrupção. Esperamos que seja desta vez. É tudo e muito obrigado. Muito obrigado. Relevante a considerações finais, dizer que espero que o novo governo consiga ultrapassar os desafios, conforme disse a doutora Yolanda, que possa ultrapassar os desafios em oportunidades. E, visto que o tempo já excedeu, eu gostava de deixar aqui uma questão, não sei se posso. Claro, claro. Em torno do que o diretor Mulungu, né, esteve a dizer, parece que associou manifestações e o 13º, estou em erro?
Acho que sim, acho que sim. Então, eu estive aqui também a ter algumas dúvidas nessa associação que defendeu que ou citou, né, que o atraso do 13º vira em prol das manifestações. Não? Tudo bem, assim fico sem dúvida. Muito obrigado. Bom, Dr. Mulungu, 2 minutos apenas. Poderá responder à inquietação da colega do painel e depois poderá deixar ficar estratégias, né, que podem ser implementadas para restabelecer a relação entre o governo e a sociedade. Em jeito de considerações finais, por favor. Eu arrolei o assunto das manifestações como sendo parte, não exatamente como sendo a causa principal. Estava a desenrolar em torno dos fenómenos sociais que aconteceram no nosso país. Respondendo à sua questão, qual é a questão mesmo? Desculpa. Que estratégias podem ser implementadas para restabelecer a relação entre o governo e o povo, a sociedade, assim que é? Bem, a única estratégia é aquilo que eu te respondi ao colega, é através do trabalho. Se o governo Daniel Francisco Chapo demonstrar um ímpeto para poder trabalhar, isto em parte vai reconquistar a confiança da população. É verdade que estamos no meio de uma disputa intensa, jamais vista aqui em Moçambique, mas é possível. Mas, em parte, temos que compreender que o Venâncio Mondlane também está nesta luta e ele tem, de facto, de uma forma notória, ganho uma certa simpatia acrescida da própria população. Então, haverá aqui uma dificuldade por parte do governo. Um dos exemplos é que todos nós não estamos a pagar as portagens. Isto foi, de facto, dito pelo Venâncio Mondlane, ou orientações do Venâncio Mondlane, ou seja, as palavras do Venâncio Mondlane se confundem com decretos presidenciais. Então, quando estamos num assunto destes, com um ator que tem esta capacidade, é preciso compreender que há uma necessidade para a única estratégia para conseguir resgatar a confiança do povo é o governo aproximar-se ao Venâncio Mondlane e sentar com ele, abrir uma mesa de diálogo, só assim é que seria possível. Muito obrigado, Dr. Mulungu. Em jeito mesmo de considerações finais, doutora Yolanda, que medidas ou estratégias podem ser tomadas para estabelecer esta que é a relação entre o governo e a sociedade? Bem, a questão da relação entre o governo e a sociedade é algo que o Dr. Mulungu já havia deixado ficar, talvez tenha passado despercebido, mas quando já começamos a pensar em restabelecer uma boa relação com o governo e a sociedade, há uma questão que se coloca. A população te elegeu, no entanto, tens uma relação conturbada com esta população. Me parece que aqui há um quesito não muito bem esclarecido, mas passemos para o outro ponto. Para poder vencer esta barreira, o que deve acontecer é que o governo responde às ansiedades do povo, sem deixar de lado a questão de que o governo e o Venâncio Mondlane devem sim sentar, conversar, ter um diálogo aberto, sensato e aceitar as potencialidades um do outro, porque o que acontece é que, ainda que o governo legítimo esteja a governar, se o povo não sentir as suas necessidades satisfeitas, num estalar de dedos, Venâncio Mondlane pode sim conseguir desestabilizar. Por quê? Porque não é uma questão de quem vai governar, quem é o legítimo. O que está por detrás de boa parte das manifestações são as necessidades que o povo enfrenta. Então, um dos maiores desafios para o governo é responder às necessidades do povo. Como? Baixando os produtos de primeira necessidade, dando uma melhor qualidade de educação, melhor qualidade de saúde, valorizar os profissionais de saúde, profissionais de educação. Se forem a ver, durante aquele período das manifestações, era uma vaga intercalada de manifestações de funcionários públicos. As portagens são instituições públicas privadas, mas diante de um governo, há quem, por fora do governo, consegue mandar nessas pessoas e cumprem as suas ordens, como dizia o colega Mulungu, como se fosse um decreto presidencial.
agora estão aqui a manifestar por conta do 13º. É um grupo, amanhã pode vir um outro grupo. Então, é esta questão que faz com que o Venâncio Mondlane ganhe simpatia, porque ele identifica lacunas. O trabalho dele, se calhar, diga-se que é um trabalho não muito difícil, porque se eu sou o conceptor de um projeto e o colega Mulungu é o avaliador do projeto, o que avalia o projeto tem mais capacidade de identificar as falhas do que o que concebe o projeto. Às vezes nós reduzimos o esforço da pessoa que concebeu o projeto, porque é mais fácil identificar falhas do que criar estratégias de solução. Então, nisto, o governo que aproveite das falhas que foram identificadas, ou dos desafios, para não dizer falhas, que foram identificados e transforme como uma oportunidade. Isso será simples, a população estará aberta para o governo. Certo, muito obrigado. Assim, caríssimo telespectador que nos já acompanhou desde o início do nosso debate, dizer o nosso muito obrigado. É desta maneira que encerramos o nosso espaço de debate, com esperança de voltar na próxima vez. Boa noite, até a próxima.